Seguem as anotações do Calepino Conscienciológico de hoje, aula número 305, tema Consciencioterapia Clínica, ministrada pelo professor Maximiliano Reimann. O tema da consciencioterapia clínica representa o núcleo de trabalho dos voluntários consciencioterapeutas da Organização Internacional de Consciencioterapia, OIC. A consciencioterapia é aplicada dentro do laboratório Evoluciário, da OIC, e trata-se de uma terapia holossomática fundamentada no paradigma consciencial que considera a existência de 4 veículos ou 4 corpos de manifestação da consciência, além de outros pilares basilares da conscienciologia, como a multidimensionalidade e a pluriexistencialidade. O papel dos consciencioterapeutas é auxiliar o evoluciente, a consciência assistida no evoluciário, a mudar, a evoluir. Mas o movimento evolutivo, a partir da constatação da necessidade de mudança, precisa ser da própria consciência assistida, que a partir da heteroajuda recebida dos consciencioterapeutas e para consciencioterapeutas, compreenda a importância de aplicar a autoconsciencioterapia, quebrando o círculo vicioso das patologias e entrando num círculo virtuoso de autocura. Existe a consciencioterapia clínica individual e a consciencioterapia clínica de grupo. O ideal é que todo conscienciólogo, ou seja, o pesquisador e autopesquisador da conscienciologia, seja um autoconsciencioterapeuta, praticando a técnica da autoconsciencioterapia. O voluntariado na OIC demanda muito dos consciencioterapeutas, exigindo um mínimo de 4 horas de dedicação, mas muitos chegam a dedicar de 15 a 20 horas de trabalho semanal, fazendo com que o vínculo dos voluntários com a instituição seja um vínculo forte. A especialidade da OIC é a consciencioterapeuticologia, com diversas técnicas e abordagens dessa especialidade. Por exemplo, a técnica muito conhecida do arco voltaico crânio-chacral é uma técnica dessa especialidade. A consciencioterapia não é aplicada somente em evolucientes que estudam conscienciologia. É aberta ao público em geral. É comum receber pessoas que não estudam conscienciologia para atendimento, geralmente indicadas por profissionais da saúde que conhecem o paradigma consciencial e percebem um processo de patologia relacionado ao assédio interconsciencial nos pacientes indicados. A consciencioterapia respeita a demanda da pessoa que busca essa terapia. A primeira pergunta que os consciencioterapeutas normalmente fazem é o que a levou a procurar ajuda da consciencioterapia e qual é a sua demanda. A partir daí, o processo todo parte do pressuposto de respeitar a demanda apresentada no processo consciencioterápico. Os voluntários consciencioterapeutas precisam ter formação em medicina ou psicologia, ser docentes em conscienciologia e praticantes da tarefa energética pessoal, a TENEPS. Além disso, antes de se tornarem consciencioterapeutas, os voluntários interessados passam por um processo de formação na OIC, tornando-se aptos a atenderem evolucientes somente depois de cumprirem todos esses requisitos. A formação do consciencioterapeuta é muito bem estruturada. Não termina após a formação básica inicial, mas continua permanentemente, tratando-se de formação continuada através de atividades que a OIC mantém para essa finalidade. O objetivo é que todo consciencioterapeuta se torne um autoconsciencioterapeuta e obrigatoriamente deve passar pela etapa de evoluciente, resolvendo suas demandas mais básicas do tratamento consciencioterápico, seguindo em atendimento específico, visando sua formação como consciencioterapeuta, com atividades contínuas que precisa realizar ao longo dessa etapa formativa. O atendimento consciencioterápico é um atendimento parapsíquico. Além de não atuar sozinho, mas sempre em dupla, o consciencioterapeuta atende num setting otimizado, multidimensionalmente, contando com a presença da equipe extrafísica com os paraconsciencioterapeutas, os amparadores de função dos consciencioterapeutas. O grande diferencial da consciencioterapia é que os consciencioterapeutas sabem do seu amparo de função e buscam se conectar ao máximo a esse amparo, estabelecendo vínculo estreito com os seus amparadores de função. Os amparadores técnicos têm uma visão de conjunto ampliada, ou cosmovisão, com acesso aos dados mais restritos dos evolucientes, a sua ficha evolutiva pessoal, FEP. Por isso, os consciencioterapeutas mantêm-se sempre conectados aos amparadores durante o processo de atendimento consciencioterápico. Um dos princípios da consciencioterapia é o sigilo consciencioterápico,
todos os atendimentos são tratados especificamente no laboratório clínico otimizado. Saindo dos atendimentos, o consciencioterapeuta encerra as questões e assuntos lá tratados por uma questão de parassegurança. Esse cuidado faz parte do processo consciencioterápico e o consciencioterapeuta realmente esquece os detalhes dos atendimentos, mesmo tendo uma boa memória. A consciencioterapia propôs mais de 70 técnicas autoconsciencioterápicas, descritas no dicionário de consciencioterapeuticologia, como a técnica das pequenas coisas e a técnica da ortopensanidade. Essas técnicas são debatidas pelos consciencioterapeutas numa programação específica da OIC com transmissão online. O site da OIC disponibiliza uma série de materiais escritos e vídeos com essas atividades, com as atividades já realizadas, além da programação das atividades previstas. O endereço eletrônico do site é oic.org.br. No universo existem duas realidades, a energia e a consciência. Quanto mais a consciência estuda, amplia sua cognição sobre tudo, maior as possibilidades de interassistência, de ajudar as outras consciências. O evoluciólogo é um exemplo disso. Com seu conhecimento amplo em diversas áreas, possui uma cosmovisão ampliada para compreender melhor todos os processos envolvidos na evoluciologia das consciências. Nesse sentido, a OIC tem uma atividade excelente, que é o Clube do Livro, em que se estuda um livro por mês, com temas variados e considerados relevantes para a ampliação da cognição e, consequentemente, da cosmovisão. O ideal é a pessoa estudar permanentemente, não parar de ler, manter o interesse em ampliar sua cognição sobre tudo. O turno intelectual é uma estratégia fora de série para ampliar o tempo de estudo, a cognição e a cosmovisão, mas precisa ser muito bem planejada para que a pessoa possa conquistar esse tempo. As questões de sono afetam o rendimento intelectual, então quem se propõe a aplicar a técnica, especialmente no período antelucano, deve organizar muito bem sua rotina para não entrar em defasagem e ter efeito contrário àquilo que se busca. Tem uma série de questões que a pessoa deve analisar, seu momento de vida, sua idade, especialmente a sua rotina, para implementar essa técnica. É importante estudar todas as bases científicas da humanidade, a exemplo da psicanálise e da neurociência, mas saber que para quem está estudando um paradigma amplo, de ponta, como o paradigma consciencial e suas verpons, evidencia-se que muitas coisas que se estuda na ciência convencional estão superadas, são coisas que já não cabem mais. A autoconsciencioterapia e a consciencioterapia clínica são ferramentas, são recursos que contribuem para a pessoa atingir a desperticidade. Uma das especificidades da abordagem consciencioterápica é que os consciencioterapeutas voluntários não recebem dinheiro das pessoas atendidas. Nesse sentido, não há um vínculo de renda, e o processo da alta ou do fenchamento consciencioterápico acontece naturalmente quando a pessoa compreende os processos relacionados com sua demanda terapêutica. O objetivo de todo conscienciólogo é praticar a tarefa do esclarecimento, a TARES. O evoluciente que supera determinada questão, que resolve uma demanda, faz a reciclagem da sua patologia, está preparado para praticar a TARES relacionada às questões que resolveu. Um dos grandes desafios para superar gargalos do trabalho e das frentes da conscienciologia como um todo, suprainstitucionalmente, é aprender a trabalhar em equipe, com os trafores de todos os voluntários, com o sinergismo de todas as especialidades, para avançar nos projetos de ponta e calçar a base de tudo que já foi construído na CCCI. Em relação aos verpons, as vivências experimentadas pelo pesquisador permitem a compreensão dos conceitos avançados da conscienciologia. A exemplo de uma série de projeções assistidas pela Equipex, relacionadas aos casos de pessoas que iria atender em consciencioterapia, que possibilitaram ao professor Maximiliano compreender o fenômeno da megateleparasemiologia, proposto pelo professor Valdo Vieira. Fica o convite para todos conhecerem a programação da OIC e participarem das atividades realizadas. Essas foram as anotações do Calepino Conscienciológico de hoje. Grato pela oportunidade de participação, desejo boas reflexões sobre o tema apresentado pelo professor Maximiliano e uma ótima semana para todos e todas.